Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Renove Fé. Eu sou o Lucas e nesse vídeo aqui a gente vai fazer um breve estudo respondendo a questão: o que significa Deus proverá? Bora lá? Para estar fazendo esse estudo aí, respondendo essa questão, a gente vai estar lendo o texto no livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Eu estou utilizando aqui a versão Almeida Revista e atualizada. Beleza? Então vamos lá a leitura do texto. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o-lhe em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Achou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão o altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome naquele lugar: O Senhor proverá. Daí disse até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então, meus irmãos, como a gente viu nesse texto, Deus proveu o cordeiro. E talvez para alguns isso até já responda a questão, né? E por que Deus é provedor? Mas vamos aprofundar um pouco mais. No contexto aqui dessa passagem bíblica, Abraão ele já tinha tido um filho antes, que foi Ismael. Só que, no entanto, Deus tinha prometido para Abraão que ele teria um filho com Sara. No entanto, Abraão desobedece, acaba tendo um filho com uma das suas concubinas, que é Ismael. Então esse filho acaba sendo um filho que veio através de pecado, através de uma desobediência a Deus. E isso acaba gerando uma confusão ali entre Sara e a mãe de Ismael. E por isso, nesse contexto, Isaque é o único filho, certo? É por isso que tem um versículo que vai dizer o seguinte. Veja bem o que diz aqui no versículo 2. Toma teu filho, teu único filho. Por quê? Porque neste momento, Isaque era o único filho que Abraão tinha de fato. Ismael já tinha partido, Ismael não estava mais com Abraão. E veja bem o que diz aqui, a quem amas. Ou seja, Isaque era muito amado por Abraão. Talvez ele amava mais a Isaque do que a própria Sara. E Deus faz um pedido para ele que muito difícil, né? Ele pede o filho, aquele que ele mais amava, como holocausto, ou seja, como sacrifício. E aí, o interessante nisso tudo é o seguinte: a Bíblia, ela não é simplesmente um livro de história. Ela contém histórias, e essas histórias, elas passam ensinamentos, elas passam reflexões, certo? E ao longo do caminho ali na trajetória de Abraão, junto com Isaque, o Isaque pergunta, né,
pai, a gente está aqui com fogo, está com a lenha, mas cadê o cordeiro do holocausto, né? A gente fica imaginando, né? Eles ali subindo em direção ao monte, e Isaac, que devia ser um jovem, uma criança, talvez um adolescente no máximo, e ele carregando a lenha, e ele, poxa, cadê o cordeiro, né, para o sacrifício, né? Mal sabia ele que ele mesmo era o próprio cordeiro do sacrifício. E a resposta de Abraão é: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Ou seja, Abraão tinha fé de que Deus iria prover um substituto no lugar de Isaac. Ele acreditava que Deus iria livrar Isaac. Mas aí, para os mais atentos, a gente vê que no versículo 13, diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si o carneiro preso pelos chifres. E talvez para alguns fique meio confuso. Poxa, Abraão disse que Deus proveria o cordeiro, mas Deus provê aqui um carneiro. O cordeiro e o carneiro, na verdade, eles são, entre aspas, o mesmo animal. É como se o cordeiro ele fosse um filhote da ovelha e o carneiro fosse o macho da ovelha já adulto, certo? Deus provê aqui, no caso, um carneiro como um substituto pelo sacrifício de Isaac. Como a gente pode ver no próximo versículo, aqui no 14, Abraão põe nome, por nome naquele lugar, o Senhor proverá. Daí diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Em algumas Bíblias, inclusive, vai estar escrito Jeová Jiré, né, que está uma música muito famosa chamada Jeová Jiré. E vem daí, né, o texto, o Senhor proverá. Vem daí, né, o termo Jeová Jiré, Deus provedor, certo? Só que, vejam bem, o que Deus estava, a promessa de Deus aqui, de provisão, a promessa aqui de que o Senhor ia prover algo para nós, ela refere a Cristo, ou seja, Jesus é o Cordeiro de Deus, certo? Veja bem o que diz em João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui é João Batista, né? Ele vê Jesus se aproximando. Ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Deus provedor significa que Deus ele é provedor ao ponto de entregar o seu próprio filho, o seu único filho, assim como Abraão estava fazendo. Deus provedor significa que Deus proveu o cordeiro do sacrifício. Só que da mesma forma como ele proveu lá atrás o carneiro para morrer no lugar do Isaac, nesse contexto agora em Cristo, Deus provê Cristo como cordeiro para substituir nós, para morrer no nosso lugar, para nos salvar do pecado, para nos libertar do pecado, para nos trazer a salvação, a conciliação com Deus. E aí fica a pergunta: qual a provisão você tem buscado? Muitas vezes nos dias de hoje, a nossa provisão tem sido provisão financeira, cura, libertação, uma nova oportunidade de trabalho, um local melhor, uma vida melhor, e tá tudo bem. Deus pode sim prover essas coisas para a sua vida. Só que o principal texto onde fala sobre Deus ser provedor, a promessa ali se refere a Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus. Cristo é o Cordeiro que provê a salvação. Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, talvez nós tenhamos esquecido de buscar de fato a Cristo, nós temos esquecido de buscar a salvação em Cristo e buscado apenas promessas de coisas vãs desse mundo. E Deus pode sim, meu irmão. Talvez você está aí do outro lado, está ouvindo essa mensagem, talvez está precisando de uma cura, talvez está precisando de uma provisão financeira, e Deus pode sim fazer isso na sua vida. Assim como Deus proveu o maná no deserto, proveu a água no deserto. Mas veja bem, a provisão, a maior provisão que Deus pode fazer na sua vida é a salvação que há em Cristo Jesus. O sacrifício já foi feito. Jesus já se entregou, Ele já morreu por nós, no nosso lugar. Então, talvez
O que tem faltado em nós é buscar mais de Cristo, mais da presença de Cristo. Está de fato ter certeza de que nós estamos com Cristo, que nós aceitamos de fato o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Veja bem o que Jesus diz nesse versículo. Jesus respondeu-lhes: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez a gente busque salvação, a gente busque em ídolos, em coisas, em sucesso, enfim, em outras coisas. Mas a salvação, o caminho é Jesus, a verdade é Jesus. E como ele mesmo disse em João 14,6, ninguém vê ao Pai a não ser por ele. Veja bem o que diz em Atos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, não existe nenhum outro nome, não existe nenhum outro santo, não existe nenhuma outra forma, nem sucesso nessa terra que vai te salvar. O único nome, o único que te salva é Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso. E, para a gente finalizar aqui, mais um versículo muito importante, Romanos 10, versículo 9 e 10, diz assim: Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa a respeito da salvação. Eu vejo muitos dizendo assim: não, eu sou cristão, eu creio em Cristo. Mas veja bem, é como Senhor. Se Cristo é Senhor na sua vida, é Ele quem direciona a sua vida. Se Cristo é Senhor na sua vida, você tem que ser servo dele. Já parou para pensar isso? Muitos dizem: ah, não, eu aceitei Jesus, sim, aceitei Jesus. Mas vive a vida no pecado. Vive a vida da forma como bem entende, como bem quer. Não busca a vontade de Deus. Isso é engano, meus irmãos. Mais uma vez eu repito, a maior provisão que Deus tem para a nossa vida é o Senhor Jesus. Que essa mensagem chegue ao seu coração. E obrigado por ter ficado até aqui. E é isso.